29 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que vá tudo bem. Ramos de meditação diária que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Portanto, o tema da nossa meditação nesta quinta-feira é o chamado a primeira missão do profeta Samuel. O texto em apreço, resumido, portanto, é do versículo 1 ao versículo 14. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia e meditar nele. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Farei saber a Eli que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem sabia. Gostaria de lhe falar, quero que você, ao findar esse estudo, ao terminar de ouvir esse estudo, gostaria que você compreendesse que o chamado profético, apesar de glorioso, é um convite à renúncia, temor e dependência total de Deus, pois envolve desafios que mudam o caráter e testam a obediência do servo. Portanto, nos dias de Samuel, nos dias do profeta Samuel, a palavra do Senhor era rara. Um tempo de silêncio espiritual e decadência sacerdotal. Eli, o sacerdote, já era idoso, seus filhos corruptos e o povo distante de Deus. É nesse cenário sombrio que Deus decide levantar uma voz, a voz de Samuel. Sempre é no meio das trevas que a luz brilha. Assim também, em meio à confusão moral e espiritual da era pós-moderna, o Senhor continua chamando homens e mulheres para serem profetas da sua verdade. Mas o chamado de Deus nunca é confortável, ele sempre exige renúncia, coragem e fidelidade. O chamado divino é pessoal, mas nem sempre é claro. Veja bem, Samuel ouve a voz de Deus, mas não a reconhece de imediato. Assim acontece conosco. O chamado começa com um despertar interno, um incômodo santo, uma inquietação espiritual. Na era pós-moderna, com tantas vozes competindo por atenção, redes sociais, ideologia, prazeres, é fácil confundir o som da voz de Deus. Por isso, o cristão precisa cultivar intimidade com Deus, aprender a discernir sua voz através da palavra e da oração. Deus não chama os prontos, ele prepara os chamados. Samuel ainda era menino, mas Deus já havia nele um coração ensinável. Samuel ainda era menino, mas Deus já havia nele um coração ensinado. Eu repito, o chamado envolve renúncia e transformação total. Samuel dormia junto à arca no templo, ele vivia no ambiente da presença de Deus. Quando finalmente entende que é Deus quem fala, responde: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Essa é a frase que muda destinos. Chamados de Deus não se limita a uma função, ele altera toda a trajetória da vida. Ele muda a vida daqueles que são chamados.
Hoje, muitos querem títulos de profetas, mas não o peso do profetismo. O chamado ministerial não é um hobby, é uma entrega total. Quem é chamado é separado, e quem é separado não vive mais para si, mas sim vive para Deus, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a no Filho de Deus. Samuel não apenas ouviu Deus, ele submeteu-se à sua voz. A obediência é o selo do verdadeiro profeta. Você tem que ouvir a Deus e obedecer a sua voz. O chamado traz missões difíceis. A primeira missão de Samuel foi pronunciar o juízo sobre Eli, seu mentor espiritual. Que prova difícil para um jovem, mas quando Deus manda, nós temos que obedecer, mesmo que isso vai ofender, vai entristecer quem nós amamos, mas devemos falar. Oh, bendito Deus! Mas Deus o estava ensinando desde cedo, que o profeta fala o que Deus manda, não o que o povo quer ouvir. O profeta deve entender que Deus fala o que o povo, o que Deus quer, não o que o povo quer ouvir. Deve falar o que Deus manda, não o que o coração sentir e nem o que o povo deseja ouvir. Nesta sociedade pós-moderna, devemos proclamar a verdade de Deus e desafiar o sistema, e ir contra a maré, contra a mão das ideologias e do investimento e do relativismo moral. O verdadeiro profeta não fala para agradar, mas para transformar. O verdadeiro profeta não fala para agradar, mas para transformar. E mesmo quando a palavra é dura, ela é cura e correção. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Toda missão difícil é também uma oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. Toda missão difícil é também oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. Para sua reflexão e para prender mais a sua atenção e melhorar o seu aprendizado, quero te contar uma pequena ilustração. Conta-se que um jovem aprendiz de ferreiro perguntou ao mestre por que o ferro precisava passar pelo fogo antes de ser moldado. O mestre respondeu: porque só o ferro aquecido até o ponto certo pode ser moldado, sem se quebrar. O chamado, assim também é o chamado de Deus. O fogo das provas não vem para destruir, mas para moldar o caráter do profeta. Samuel foi aquecido no fogo do juízo sobre Eli, e dali saiu como um homem pronto para ser a voz de Deus em Israel. A igreja pós-moderna precisa compreender que vivemos um tempo onde há muita informação, mas pouca revelação. Vivemos um tempo onde há muita informação, mas pouca revelação. Muitos ouvem sobre Deus, mas poucos ouvem Deus. Muitos ouvem sobre Deus, mas poucos ouvem Deus. Muitos falam por Ele, mas poucos falam com Ele. Muitos falam por Ele, mas poucos falam com Ele. Deus está chamando uma geração como Samuel, que se disponha a ouvir, que não tema falar, que viva o que prega, que permaneça fiel quando todos se desviam. O Espírito Santo continua a buscar profetas genuínos, não celebridades espirituais,
como vimos por aí, mas servos que digam: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Do chamado de Samuel, nos lembra que Deus ainda fala, ainda escolhe, ainda envia. Cada chamado traz desafios, mas também a presença fiel do Deus que chama está junto. Veja bem, o chamado é pessoal e gradual. O chamado exige renúncia e transformação. Não tem como nós servir a Deus e pregar a sua palavra e não ser transformada por ela e pelo teu Espírito habitando em nós. O chamado envolve tarefas difíceis, mas também gloriosa. O chamado produz fruto eterno. Te pergunto, para que você possa refletir e fixar e firmar mais o seu aprendizado, quando o Senhor chamar o teu nome no meio do silêncio dessa geração, você reconhecerá a sua voz e responderá: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Ou você estará ocupado ou distraído ouvindo muitas vozes? Deus te abençoe. Amém.